Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos iniciar as aulas sobre as etapas da vida. Vamos falar hoje, a primeira aula, sobre a infância. E para isso já vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis, está no livro Amor, Imbatível Amor. Ela nos diz assim: é na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos. As impressões de aceitação como de rejeição se lhe esculpirão em profundidade, abençoando-o com o amor e a segurança, ou dilacerando-lhe o sistema emocional e passará a sofrer os efeitos inconscientes da animosidade de que foi objeto. Então, a benfeitora nos diz: a infância é uma das fases de fundamental importância para a vitória ou para o tropeço do espírito e recebe uma nova oportunidade de renascimento. Como somos ainda espíritos muito materializados, nós deixamos nos influenciar profundamente pelo meio. E o meio são as influências, os agentes indutores. E na fase da infância, nós sabemos que o ego está em estruturação, ou seja, estamos desenvolvendo e estruturando a personalidade. E o meio, ele tem grande influência no nosso psiquismo. Por isso, a importância de prestarmos essa atenção na educação com as crianças. Pois, se a criança passa, por exemplo, por uma rejeição afetiva, a probabilidade de desequilíbrio dessa personalidade, do ego, está ali em formação na criança é muito grande, pois a criança vai assimilar aquela falta de afetividade, ou seja, a rejeição afetiva, e vai transferir isso para a sua vida adulta e pode criar ali alguns transtornos afetivos de humor naquela criança. Então nós vamos prosseguindo as palavras da benfeitora para que possamos entender. Agora nós vamos trazer as palavras do codificador. Uma pergunta que o codificador faz para os guias da verdade. Então ele pergunta assim: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E os guias da humanidade responderam: encarnando-se com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Aí, os guias da humanidade vêm confirmando essa verdade. Todos os espíritos que reencarnam nesse mundo têm como objetivo crescer, evoluir, depurar suas faculdades espirituais. E a reencarnação é essa grande oportunidade de estruturarmos novamente uma nova personalidade, um novo ego, como nós dizemos, como nós dissemos. Então, quando nós vamos estruturando essa nova personalidade, aquele meio onde nós somos convidados a experienciar tem grande influência na nossa formação. Então, é como uma semente. Uma semente é colocada em um terreno. O adubo, o clima, os cuidados com aquela semente serão as bênçãos, como bênçãos, e irá ali propiciar para aquela semente, o seu crescimento, o seu fortalecimento. Assim,
também são as influências que nós recebemos dos educadores, das pessoas que convivem conosco, convivem com a criança, né? Na idade ali infantil, o espírito está passando por essa etapa. A questão do adubo são os cuidados, né? A influência que recebe, o vento, o sol, como esse clima, e tem os pensamentos, as palavras dentro do lar. Isso influencia muito o crescimento e fortalecimento da criança. Daí a nossa responsabilidade com as crianças, né? Então nós vamos prosseguir, trazendo agora as palavras da benfeitora. Ela nos diz assim: a criança mal amada e padece violências físicas e psicológicas, vê o mundo e as pessoas através de uma ótica distorcida. As suas imagens estão focadas de maneira incorreta e, como consequência, causam-lhe pavor. Como somos ainda egos fragilizados, pois o self, o espírito e somos, é ainda muito imperfeito, temos a tendência ainda de deixar-nos influenciar pelo meio. Então, quando nós estamos nessa fase de estruturação da nossa personalidade, né, nós falamos aí da criança, o meio vai influenciar muito essa personalidade. Então, se essa criança passar, né, por esses traumas da infância, isso vai acarretar na sua personalidade muitos desequilíbrios, muitos distúrbios, né? Então, a imagem que a criança vai formar no seu íntimo, a probabilidade é grande de, quando chegar na fase adulta, essa criança enxergar o mundo com toda aquela vivência que teve na sua infância. Então, se ela passou por violências, passou por sentimentos agressivos, né, ela irá olhar a humanidade assim. Então, a sua visão, como nos diz a benfeitora, é uma visão distorcida, pois será um adulto desconfiado, um adulto com carência muito grande e irá sempre estar contra a sociedade. Um adulto, ele vai enxergar na sociedade sempre a tendência negativa, a criminalidade, não que nós não deveremos enxergar isso, mas a imagem esse adulto terá da sociedade não será uma imagem real. Ele terá dificuldade de olhar a sociedade de forma diferente. Então, nós vamos prosseguindo aí com os pensamentos agora do Dr. Carl Gustav Jung. Então, Jung nos diz assim: tudo aquilo que quisermos mudar nas crianças, devemos primeiro examinar se não é algo que é melhor mudar em nós mesmos. Então, olha esse pensamento do Dr. Carl Gustav Jung, né? Nós vamos refletir nesse pensamento. Será que os desequilíbrios no comportamento da criança não são influenciados pelos comportamentos desequilibrados de nós adultos e convivemos com ela? Vemos a agressividade na criança, no comportamento da criança. Lógico que aquele ego, aquele espírito ali traz as tendências, né, na própria alma, no próprio ser. Mas o ambiente irá influenciar muito essas tendências. Então, se a criança está manifestando essa agressividade, é porque essa agressividade faz parte da sua própria vida, do seu próprio convívio. E devemos nos perguntar se ela não está copiando essa agressividade de nós mesmos. O meio, como dissemos, influencia diretamente as tendências e o comportamento da criança. Será que essa criança não está repetindo o seu comportamento
se essa criança não está repetindo em seu comportamento os nossos próprios comportamentos, será que nós não somos esse espelho para essa criança? Devemos nos perguntar sempre, como nos diz o Dr. Carl Gustav Jung. Nós queremos mudar, às vezes, um comportamento de uma criança, e aí nós devemos perguntar, será que não é preciso eu mudar o meu, para daí influenciar essa criança, esse filho, né? Será que não é esse caminho? Vamos prosseguir e trazer agora as palavras novamente do Dr. Carl Gustav Jung, que sempre nos esclarece. Ele nos diz assim: quanto menos os pais aceitem seus próprios problemas, tanto mais os filhos sofrerão pela vida não vivida de seus pais, e tanto mais serão forçados a realizar tudo quanto os pais reprimiram no inconsciente. Isso é muito profundo também, né? Se nós, adultos, negarmos a nossa sombra, ou seja, aquilo que temos dificuldade em lidar, jogando para o porão, para o inconsciente, a nossa vida não vivida, essa vida que não vivemos, irá ser projetada nos filhos. E os filhos irão introjetar os nossos sonhos, os nossos desejos frustrados. E esses filhos irão frustrar também as suas próprias vidas, no intuito de agradar a nós, os pais. Por isso, um dos maiores ensinamentos é respeitar a liberdade de consciência e de pensamento do outro. Procurar compreender e o caminho e me faz crescer, pode ser, não faça o outro crescer. Pois cada um tem o mesmo caminho, isso a gente sabe, nós deveríamos seguir o mesmo caminho, como disse Jesus, mas eu tenho uma forma de caminhar, eu tenho o meu ritmo, eu tenho os meus passos. Então, pode ser a experiência que me fez crescer, não vai fazer o outro crescer. E aí entra o grande desafio da convivência, né, com as crianças. Pois nós deveremos sempre olhar para a criança como um espírito em evolução. E tem a sua bagagem espiritual. E aí nós deveremos ajudar essa criança com as próprias condições e possibilidades dela. É procurar compreender a criança. Nós vamos trazer agora um outro pensamento de Aldo Arotenuto. Então, ele nos diz assim: é uma dor intensa e intolerável a que se inflige a uma criatura humana, pedindo-se-lhe que se adapte ao sonho de alguém, e empregue todo o esforço para conseguir dizer: sou como tu me eres. Interessante, o psicanalista, escritor italiano Aldo Arotenuto nos diz. Ele nos diz, né, e traz esse pensamento para nós. Somos espíritos ainda muito dominadores. Queremos que o mundo e as pessoas se adaptem à nossa maneira de ser. E isso com a melhor das intenções. Pois não compreendemos a diversidade. Nós temos dificuldade de compreender a diversidade. Se comungamos uma crença religiosa, como dissemos, né, queremos que todos se convertam à nossa maneira de pensar e de sentir a vida. Queremos que os nossos filhos tenham a mesma profissão que nós temos. E aí nós vamos matando e projetando no outro a nossa vida não vivida. E aí os filhos, como também têm a carência, são espíritos que estão em evolução, eles abraçam aqueles sonhos e começam a viver a vida dos pais, para agradar os pais. E aí é onde entra o desequilíbrio,
pois esse espírito vai sentir um vazio, pois a vida que ele está vivendo não é a vida dele, mas a vida e o outro e ele viva. Então é um desafio muito grande para crescermos. Agora nós vamos trazer o pensamento novamente da benfeitora. Ela nos diz assim: o estado de infância e de juventude são relevantes para o espírito em crescimento, razão pela qual, dentre os animais, o ser humano é o que tem mais demorado quando se lhes fixam os caracteres, os hábitos e se delineiam as possibilidades de enriquecimento para o futuro. Aí entra a grande esperança para mudarmos a humanidade. A educação moral para as crianças e jovens. Por isso, e logo abaixo a resposta à questão 917, Allan Kardec, o grande educador, declara, né? Vamos trazer o pensamento do codificador, está no Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec diz assim: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caráteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Então, o codificador nos diz: as crianças e os jovens são como plantas novas que precisam ser cuidadas, regadas, podadas. Esse é o nosso papel. Agora, o crescimento e o fortalecimento dessas plantas já não está dentro das nossas condições. Aí pertence a Deus. Pois o nosso papel é cuidar. Nós queremos inverter os papéis. Nós queremos que as crianças mudem, que as crianças e os jovens se fortaleçam, mas não é esse o nosso papel. Nosso papel é cuidarmos, é educarmos. Agora, o crescimento e o fortalecimento dessas crianças e desses jovens está nas mãos de Deus. Então, vamos assumir o nosso papel. Vamos ser educadores e vamos criar essa condição de preparar essas plantas para um futuro melhor. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula e nós agradecemos como sempre, né, a Deus, ao Cristo, e até uma próxima aula.